Esse homem viu um navio sumir e escreveu sobre uma viagem no tempo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais misteriosas e debatidas da era moderna, marcada por negação oficial, testemunhos desconcertantes e consequências que, se verdadeiras, desafiam as leis da física e da razão. Em meio às águas da Filadélfia, durante os intensos anos da Segunda Guerra Mundial, um marinheiro mercante chamado Carlos Miguel Allende afirmou ter testemunhado algo que jamais deveria ter ocorrido. Seu testemunho, inicialmente ignorado, viria a se tornar a peça central de uma das teorias mais inquietantes já surgidas: o Experimento Filadélfia, onde um navio inteiro teria desaparecido, não metaforicamente, mas literalmente, diante de seus olhos. Carlos Miguel Allende, também conhecido como Carl M. Allen, servia a bordo do SS Andrew Furuseth em outubro de 1943, quando seu navio atracou próximo ao estaleiro naval da Filadélfia. Naquela tarde aparentemente comum, ele notou uma movimentação incomum em torno do destroyer USS Eldridge, que estava envolvido em testes secretos. A bordo do Eldridge, engenheiros militares e cientistas civis trabalhavam em algo que, segundo os relatos, buscava tornar o navio invisível aos radares inimigos, uma tecnologia avançada de camuflagem eletromagnética. Mas o que aconteceu naquele momento foi muito além da invisibilidade mecânica. Foi, segundo Allende, um mergulho na manipulação do espaço-tempo. O marinheiro observou com espanto quando uma névoa espessa, de cor verde acinzentada, começou a se formar ao redor do USS Eldridge. Era uma névoa silenciosa, porém densa, que contrastava fortemente com o ambiente claro do porto. Em segundos, ela envolveu completamente a embarcação. E então, diante de dezenas de olhos incrédulos, o navio simplesmente desapareceu. Não se tratava de ocultamento óptico ou camuflagem comum. Ele havia sumido da superfície do mar. Tudo ao redor ficou em um silêncio estranho, como se o próprio ar tivesse sido alterado. Carlos descreveu uma sensação de densidade incomum, uma parada no tempo, como se o espaço ao redor tivesse sido distorcido. Essa súbita ausência não durou muito. Após alguns minutos, o USS Eldridge reapareceu no mesmo local. Mas o que retornou não era o mesmo navio. De imediato, os efeitos colaterais se manifestaram. Os tripulantes estavam em estado de confusão severa. Alguns choravam, outros se comportavam como se não reconhecessem o ambiente à sua volta. Um dos casos mais perturbadores foi o de um marinheiro encontrado parcialmente fundido à estrutura do navio. Seu corpo atravessava a parede metálica como se tivesse se materializado dentro dela. Ele ainda estava vivo quando foi descoberto, mas em sofrimento extremo. Outros estavam desaparecidos e rumores começaram a circular sobre homens que haviam sido encontrados em locais distantes, sem qualquer lembrança de como chegaram ali. Allende relatou ainda que, dias após o experimento, vários marinheiros começaram a apresentar sintomas estranhos, episódios de invisibilidade momentânea, sensações de deslocamento mental e relatos de que suas consciências estavam presas entre dimensões. Alguns passavam minutos olhando para o vazio, incapazes de responder. Outros tinham ataques de pânico e gritavam por ajuda, afirmando que não conseguiam mais voltar completamente. Esses relatos não vieram apenas de Carlos, mas também de documentos e entrevistas preservadas por pesquisadores independentes que, anos depois, conseguiriam acesso a arquivos confidenciais. Diante do que presenciou, Carlos decidiu registrar tudo. Escreveu longas cartas detalhadas para o pesquisador Morris K. Jessup, um astrofísico interessado em fenômenos aeroespaciais e campos eletromagnéticos. Nas cartas, descrevia o evento com precisão: o horário, os efeitos visuais, os comportamentos dos tripulantes, os fenômenos eletromagnéticos no SS Andrew Furuseth. Também indicava nomes de oficiais, datas e até os códigos das operações envolvidas. As cartas chegaram até Jessup de forma anônima no início, mas logo Carlos revelou sua identidade. O conteúdo era perturbador, mas meticulosamente escrito,
e Jessup percebeu que não estava lidando com simples delírios. Morris Jessup ficou intrigado. Cientista experiente, já havia escrito livros sobre sistemas de propulsão alternativos e se debruçava sobre estudos que envolviam o uso de campos eletromagnéticos para transporte. As informações fornecidas por Carlos se alinhavam com algumas das hipóteses mais ousadas da física teórica, como o campo unificado proposto por Einstein, que poderia, em tese, unificar a gravidade e o eletromagnetismo. Jessup não descartou a possibilidade de o experimento ter envolvido esse tipo de tecnologia, ainda que de forma primitiva e descontrolada. Conforme lia e relia os relatos, Jessup começou a notar algo ainda mais perturbador. Algumas das descrições fornecidas por Carlos coincidiam com informações que ele mesmo havia recebido anteriormente, em outras cartas, enviadas por fontes diferentes. Havia uma coerência inesperada entre testemunhos separados no tempo e no espaço. Isso o levou a organizar trechos das cartas em um dossiê informal, reunindo tudo o que pôde sobre o experimento Filadélfia. Seu objetivo era sistematizar os dados, cruzar informações e, eventualmente, publicar um estudo mais amplo. Mas à medida que avançava, passou a ser observado por colegas, por autoridades e, segundo ele mesmo comentou com amigos, por pessoas que não se identificavam. Em pouco tempo, cópias das cartas chegaram ao escritório de inteligência naval. Oficialmente, a Marinha não negou que as cartas tivessem sido recebidas, mas o conteúdo foi classificado como não confiável. Ainda assim, por razões nunca explicadas, cópias datilografadas foram reproduzidas e distribuídas entre departamentos internos. Algumas dessas versões continham anotações à margem feitas por oficiais anônimos, avaliando a coerência dos relatos. Esses documentos, mais tarde descobertos por pesquisadores civis, indicavam que o tema era tratado com mais seriedade do que se admitia publicamente. Mas a linha oficial sempre foi: o experimento nunca ocorreu. Enquanto isso, Jessup continuava seu trabalho. Estava cada vez mais convencido de que havia algo real por trás da história contada por Carlos. Ele começou a preparar um novo livro, onde reuniria tudo o que havia descoberto. Amigos próximos relatam que ele estava animado, mas também preocupado. Alguns disseram que ele sentia estar sendo seguido, outros que havia sofrido tentativas de intimidação. Apesar disso, prosseguiu com o projeto. Seus manuscritos começaram a conter teorias cada vez mais ousadas, mas sempre fundamentadas em princípios científicos plausíveis. Para ele, o caso Eldridge não era ficção. Era um experimento real que havia saído do controle. Então veio o golpe final. Em 1959, pouco tempo após receber as cartas, Morris K. Jessup foi encontrado morto em seu carro, em um parque da Flórida. A versão oficial: suicídio. Mas diversas inconsistências foram apontadas, inclusive o fato de ele estar prestes a publicar um novo livro onde abordaria informações sensíveis. Desde então, a morte de Jessup passou a ser vista como parte do encobrimento. Após a morte de Morris Jessup, o caso ganhou uma nova camada de mistério. Muitos começaram a questionar não apenas o conteúdo das cartas, mas também a estranha coincidência de seu falecimento justamente quando ele se preparava para tornar públicos os documentos mais comprometedores. A imprensa da época mal noticiou o ocorrido. Poucos sabiam que Jessup vinha se correspondendo com figuras militares e acumulando informações de bastidores. O silêncio foi conveniente, e o experimento caiu novamente na penumbra, sustentado apenas por cópias anônimas, relatos fragmentados e um nome que permanecia como única testemunha direta: Carlos Miguel Allende. Seu papel na história passou a ser ainda mais relevante. Se suas cartas fossem falsas, por que então as autoridades não as descartaram completamente? E se fossem verdadeiras, por que ninguém mais veio a público confirmar o que ele havia dito? Carlos, por sua vez, entrou em um longo período de reclusão. Mudou-se diversas vezes, evitou entrevistas e manteve-se longe de qualquer exposição. Era como se temesse represálias. Mesmo assim,
suas cartas continuavam circulando entre estudiosos, teóricos e curiosos. Algumas versões chegaram às mãos de cientistas que, mesmo céticos, admitiram que os efeitos descritos guardavam similaridade com conceitos da física quântica e da relatividade. A ideia de manipular campos eletromagnéticos para alterar a posição de um objeto no espaço não era completamente absurda. Estudos posteriores, conduzidos por nomes respeitados da ciência, sugerem que, em condições extremas, seria possível gerar curvaturas no espaço-tempo. Mas a tecnologia necessária para isso ainda estaria muito além do que se conhecia na década de 40. Ou pelo menos é o que se acreditava oficialmente. Com o tempo, surgiram novos relatos. Ex-militares começaram a dar declarações vagas sobre o USS Eldridge. Nenhum deles confirmou diretamente os eventos descritos por Carlos, mas evitavam negar de forma contundente. Alguns diziam não poder falar sobre isso. Outros desconversavam, mudavam de assunto ou se referiam ao navio com uma estranha reverência. Uma testemunha, sob anonimato, afirmou que, após o experimento, o Eldridge foi imediatamente transferido para outro estaleiro e sofreu modificações estruturais, como se houvesse a necessidade de esconder provas físicas. Em 1951, ele foi oficialmente cedido à Grécia, rebatizado de Leon, e permaneceu ativo até o final da década de 80. Mesmo em águas estrangeiras, rumores sobre sua origem persistiram, e o nome Eldridge se tornou um símbolo entre teóricos da conspiração. Ao longo dos anos, documentos que haviam sido considerados desaparecidos começaram a reaparecer em arquivos públicos e bibliotecas especializadas. Trechos das cartas de Carlos estavam preservados em coletâneas sobre fenômenos não explicados. Algumas delas traziam marcas de censura, trechos cobertos, nomes omitidos, datas alteradas. Essa manipulação chamou a atenção de pesquisadores independentes, que passaram a comparar versões diferentes dos mesmos documentos. A conclusão foi clara para muitos. Havia, sim, um esforço deliberado para manter certos detalhes em segredo. Os registros eram reais, mas haviam sido editados. E mesmo assim, a essência do relato original permanecia. Algo aconteceu com o USS Eldridge naquele dia de outubro. A comunidade científica permaneceu dividida. Alguns físicos sugeriram que o experimento, se realmente ocorreu, não teve sucesso total, mas gerou efeitos colaterais imprevistos devido à manipulação instável de campos eletromagnéticos de alta intensidade. Eles argumentavam que uma tecnologia primitiva, aplicada sem compreensão plena dos seus efeitos, poderia de fato provocar interferências graves em corpos humanos e materiais. Outros rejeitavam completamente essa hipótese, afirmando que as leis da física não permitem tais distorções em condições experimentais como as descritas. Mesmo assim, nenhuma explicação satisfatória foi oferecida para os relatos de anomalias observadas, e nenhuma investigação oficial foi conduzida com transparência pública. A própria personalidade de Carlos Miguel Allende passou a ser objeto de estudo. Muitos tentaram desqualificá-lo, dizendo que sofria de distúrbios mentais ou que era apenas um mitômano criativo. No entanto, as cartas que escreveu não apresentavam sinais claros de delírio. Eram coerentes, organizadas e cheias de detalhes técnicos. Algumas informações que ele revelou só se tornaram públicas décadas depois, o que reforça a hipótese de que ele teve acesso a dados legítimos. Além disso, seu comportamento de evitar publicidade e não buscar ganhos financeiros com a história vai contra o padrão típico de quem cria um boato. Carlos viveu isolado, quase esquecido, mas nunca desmentiu o que disse. Para ele, aquilo havia realmente acontecido, e custou caro demais para ser ignorado. O legado do experimento Filadélfia se espalhou para além das cartas e dos arquivos militares. Filmes, livros e documentários exploraram a história com diferentes abordagens. Alguns romantizaram os eventos, outros exageraram os elementos sobrenaturais. Mas no cerne de tudo, restava uma pergunta que ninguém conseguia responder com certeza.
Se os relatos eram falsos, por que tantas autoridades se empenharam em desacreditá-los com tanta intensidade? E se eram verdadeiros, o que isso significa para o que entendemos sobre o mundo físico? O caso passou a fazer parte de um grupo seleto de eventos onde o limite entre ciência e mistério é constantemente questionado. E Carlos Miguel Allende, com todas as suas contradições, continua sendo a peça-chave desse enigma. Hoje, mais de 80 anos após o suposto experimento, ainda há quem investigue o caso. Organizações civis de pesquisa mantêm bancos de dados com recortes, cartas e gravações. Universidades discutem o tema em cursos de História da Ciência e Epistemologia. E embora não existam provas materiais definitivas, a persistência dos relatos mantém o assunto vivo. Para muitos, o experimento Filadélfia representa um ponto cego na história moderna. Um episódio escondido sob camadas de segredo, manipulação e medo. Um evento que talvez tenha revelado, ainda que acidentalmente, os primeiros passos em direção a tecnologias que desafiam o entendimento humano. O que mais intriga é a possibilidade de que tudo tenha sido um erro. Um teste conduzido às pressas, em meio à urgência da guerra, com base em teorias incompletas e equipamentos experimentais. E que esse erro, ao invés de ser estudado e compreendido, tenha sido silenciado. Afinal, admitir que o governo dos Estados Unidos manipulou o espaço-tempo em 1943 significaria abrir uma caixa de Pandora com implicações científicas, éticas e políticas incontroláveis. Por isso, talvez, o silêncio seja mais conveniente do que a verdade. Mas o silêncio nunca foi suficiente para apagar uma história que continua sendo contada. Porque o que Carlos viu, se é que viu, mudou para sempre a forma como encaramos os limites da realidade. Seu relato, preservado em papel amarelado e letras desiguais, ecoa até hoje como um aviso. Há forças que não compreendemos totalmente e experiências que jamais deveriam ser realizadas. E se o experimento Filadélfia realmente aconteceu, não foi apenas um teste militar fracassado. Foi uma viagem, talvez sem volta, às fronteiras do impossível. Um lembrete sombrio de que, ao brincar com as leis do universo, podemos acabar atravessando limites que nunca deveríamos ter tocado.